Falando um pouco ainda sobre a repercussão política, né, da reforma tributária, deixa eu explicar um fato que eu acabei citando agora há pouco, né, gente? O governo, como eu falei no início do programa, teve muita dificuldade, né, para aprovar esse texto, apesar dele não ser nota 10. Além das várias exceções que foram colocadas no texto, algo criticado inclusive por integrantes da base, o governo federal teve que ceder em algumas pautas consideradas sensíveis, como, por exemplo, o marco temporal das terras indígenas. Deixa eu explicar para vocês como é que foi esse acordo. A bancada do agro topou votar a reforma tributária, aí eu lembro do caso do Carlos Viana, caso o governo federal se comprometesse a não trabalhar pela manutenção do veto sobre o marco temporal. Planalto topou. A sessão de vetos que deve apreciar e o marco temporal das terras indígenas deve acontecer entre os dias 21 e 23 de novembro, depois do feriado. Temos aí uma fala do Lupion sobre a possibilidade de derrubada do veto? Olá, meus amigos, deputado federal Pedro Lupion aqui. Desculpa a cara de cansado aqui, mas estou tarde já em Brasília. Nós entendemos por bem não vou pautar nenhum veto na sessão de amanhã do Congresso Nacional. Está dando muito problema entre as lideranças. Amanhã será apreciado apenas um projeto de lei normativa que trata da questão de recursos financeiros para municípios do país. E os vetos serão tratados todos numa próxima sessão do Congresso, que deve ser na semana após o feriado do 15 de novembro. Para nós isso é bom, não é ruim não. Nós ganhamos mais tempo de articulação e o nosso veto passa também a trancar pauta, o que é muito bom, que obriga a apreciação dele. Então, os vetos no marco temporal, nós vamos derrubá-los, não há acordo nenhum em relação a mantê-los, nós vamos derrubá-los na sessão do Congresso, dia 21 de novembro. Tá aí. Agora, Matheus, coloca na tela, por gentileza, a lista de votação da reforma da Previdência, reforma tributária. Vamos ver se a gente consegue ampliar. Coloca lá isso, porque dá para a gente avaliar direitinho. Matheus, desce um pouquinho. Eu só quero citar alguns nomes que são importantes para a gente ter uma ideia dos votos não. Segura, Matheus. Sobe um pouquinho, você desce um pouquinho. Pode subir. Isso, maravilha. Votos não. Flávio Bolsonaro, Hamilton Mourão, o astronauta Marcos Pontes, Carlos Portinho, líder do PL, Isalci Lucas, do PSDB, aqui do DF, né? Oriovisto Guimarães, Podemos, lá do Paraná. Pode descer um pouquinho, Matheus? Que aqui a gente consegue... ótimo, perfeito, ótimo. Rogério Marinho, líder da oposição. Damares Alves, também votou não. Jorge Seife, como eu tinha falado. O doutor Irã. Eduardo Girão. O Reis, Luiz Carlos Reis. O Espiridião Amin também votou não, apesar de ser do PP. Romário Sérgio Moro, Soraya Tronic, também votou não. Pode descer um pouquinho. Tereza Cristina também votou não pela reforma. Wellington Fagundes, Marcos Duval e Messias de Jesus também votou não. Messias de Jesus, que é do Republicanos. Pode subir um pouquinho, pro Matheus? Deixa ainda na lista, Matheus. Quero subir um pouquinho para a gente pegar os votos sim, porque como foi muito apertado, então 4 votos foram essenciais aqui. Eu estou falando de parlamentares que são normalmente apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alan Rick tem uma ligação direta com o ex-presidente, tá? Votou sim. Aqui você tem Jordano, que é da bancada de Segurança Pública, MDB, senador que ficou assumindo o lugar do Major Olímpio, falecido. O Irajá não compareceu, foi um voto que fez falta. Desce um pouquinho, Matheus. Chico Rodrigues votou sim. Chico Rodrigues foi aliado de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro, depois mudou de governo, ele mudou inclusive de partido. Ciro Nogueira foi um voto importante também, como a gente falou, voto sim. O Carlos Viana, voto sim. Deixa eu só ver outro voto sim, que eu acho que para a gente também... Pode descer um pouquinho, Matheus? Para a gente ver... Lucas Barreto, voto sim, que também é um ex-aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E é isso. Pode subir, Matheus. Pode subir. Nelson Trade, Omar Aziz, Paulo Paim, enfim, Paulo Paim da base do governo Lula. Traz para cá, Matheus. Você vê o seguinte, né? Foi uma votação apertada. E esses 4, 5 votos ali fizeram muito a diferença, não é, Magno?
É verdade, queria destacar também a ausência do Cid Gomes. Cid Gomes, numa pauta importantíssima, Cid Gomes esteve ausente. O trabalho do governo no Senado Federal foi bastante complicado para passar essa matéria. E talvez isso nos ajude a entender por que ontem, anteontem, nós vínhamos interlocutores do governo falando à imprensa que o texto não era o que eles queriam, mas era ótimo como construção política, era uma vitória do governo, a construção daquele texto. A gente já sabia que havia algumas novas exceções sendo colocadas no texto final, e era até estranho o tom celebratório de muitos interlocutores do governo. A negociação ainda estava acontecendo e nós já víamos, mesmo com as exceções, pessoas ligadas ao governo celebrando. O resultado final da votação nos explica o tom celebratório, porque eles estavam trabalhando com uma margem muito pequena. Nós tivemos aí o Cid Gomes, que poderia ter votado a favor, o Irajá, que também esteve ausente, que poderia ter votado a favor, mas mesmo assim, o governo estava trabalhando com margens muito pequenas para aprovar a matéria no Senado. Então, são duas coisas que nos deixam de lição nisso aí. Houve um trabalho nos mínimos detalhes e talvez as exceções que não me agradam particularmente, acho que desvirtuam um pouco a reforma, tenham sido fundamentais para que a reforma avançasse no Senado, e isso é um reconhecimento que nós precisamos fazer, e também a dificuldade que o governo pode vir a ter para passar futuras PECs no Senado. Mesmo com todas as concessões que o governo tem feito nos últimos meses pela governabilidade, parece que para temas difíceis, para temas que precisam de um quórum qualificado como as PECs, o governo precisará intensificar o seu trabalho de articulação, porque a sua margem de trabalho no Senado Federal, mesmo com parlamentares ligados, anteriormente ligados a Jair Bolsonaro, votando a favor, a margem permaneceu muito pequena. A margem ela é muito pequena, Magno, e na Câmara, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele já deu o seguinte recado: ele não vai aceitar emendas ao projeto que modifiquem o texto. Ele só vai aceitar emenda supressiva. O que são as emendas supressivas, para você que não está acostumado com o termo técnico? É como você literalmente tirasse trecho do texto, né, daquele texto que foi aprovado, para que você não seja obrigado a retomar, né, a votação, a voltar esse texto para o Senado. Então é muito mais fácil você fazer uma modificação por emenda supressiva do que por uma emenda aditiva, né? Porque a emenda aditiva, obviamente, como o nome fala, ela acrescenta informações ou alguma modificação no texto. Então, essa tem sido uma tática do Arthur Lira. E o Lira já disse, inclusive ontem, que ele pretende promulgar essa reforma tributária até o final do ano. Então, é uma missão bem dura aí do presidente da Câmara. Ô, Rodrigo, eu quero te chamar para a gente poder entrar para a reta final, porque eu tenho uma declaração aqui do ministro Alexandre Padilha, que ele falou agora há pouco lá na Câmara, sobre a tramitação da reforma tributária lá na Câmara. A Neuza Souza te perguntando aqui, você acha que essa reforma é melhor ou pior para os brasileiros? Melhor. Nossa, seco assim? Não, que é para não deixar dúvida. Porque eu vou falar, é melhor, mas poderia ter sido muito melhor. Esse é o meu ponto. Não está piorando. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Não é que o sistema tributário vai piorar com a reforma. Não vai. Ele está melhorando, mas eu acho que a gente perdeu uma oportunidade. A grande vantagem, talvez, eu acho que é o melhor momento para mim, dessa coisa do IVA, IBS, CBS, finalmente o brasileiro vai entender o tanto de imposto que ele paga. Porque, no fim das contas, essa história de alíquota vai ser 50, 30, 27, 25, 15, vamos limitar não sei onde. Olha, se for mantida a tal da neutralidade tributária lá, arrecadatória, que eles estão dizendo que vai ser mantida, é o quê? Vamos continuar arrecadando proporcionalmente o que arrecadávamos antes da reforma. Então, quando vier a alíquota, aí você vai ficar de cara
com o tanto de imposto que você paga. E talvez assim o brasileiro comece a entender e comece a usar a palavra mais dinheiro do contribuinte, né? Em vez de dinheiro do governo, dinheiro do Estado brasileiro, é dinheiro do contribuinte. Sou eu, sou você, é você que está aí, que não tem uma pessoinha para estar circulando lá no Senado para fazer vez a minha pessoa. Olha só, eu sou meio calvo, canhoto, devia ter um benefício para mim. Pronto. Mas não consegui. Eu tentei, mandei a emenda, mas ninguém quis aprovar, e aí ficamos por isso mesmo. Mas eu acho que a maior vantagem é, finalmente, o brasileiro, embora o brasileiro goste de ser enganado, deixar de ser enganado e olhar de frente para o tanto de imposto que a gente paga e exigir que o serviço seja minimamente razoável. Rodrigo Oliveira, não é um processo fácil. Agora, só para a gente entender como é que essa reforma tributária ela vai tramitar, nesse momento, os senadores e deputados, eles discutem a PEC, que é o texto geral, é como se fosse o esqueleto da reforma tributária, só para a gente entender, para ficar mais fácil. E aí, ano que vem, vamos ter as leis complementares que vão estabelecer as alíquotas, as exceções, etc, etc, etc. Então, assim, o que está sendo aprovado no Congresso agora é o esqueleto da reforma tributária, né? Os detalhes serão discutidos e aprovados no ano que vem. E aí, como sempre, alerta o nosso Rodrigo Oliveira. El Caperoto, né? Está nos detalhes. Não é isso, meu caro Rodrigo Oliveira? O meu espanhol não é tão bom quanto o seu, mas eu acho que é mais ou menos isso. Ô, Matheus, temos aí o Alexandre Padilha já falando sobre a tramitação da proposta na Câmara? Ou está difícil ainda? Acompanhou toda a tramitação no Senado, certamente vai fazer uma análise mais detalhada daquilo que foi aprovado no Senado ontem e vamos discutir a tramitação aqui na Câmara, né? Mas o passo fundamental foi dado de garantir maioria constitucional tanto na Câmara quanto no Senado para a aprovação da reforma tributária. Eu acho que tanto a Câmara quanto o Senado, a sociedade brasileira, deram um sinal muito claro que querem a reforma tributária promulgada esse ano, concluir essa votação esse ano, a gente encerrar com essa balbúrdia tributária nesse ano, sinalizar para o país e para o mundo, para os atores econômicos, que esse país vai ter um novo sistema tributário que atrai investimentos, facilitar a vida de quem quer gerar emprego, investir no país, do micro, do médio, do grande empresário, do investidor internacional e fazer justiça tributária, né? Uma reforma tributária que estabelece impostos para itens que não tinham imposto no país, como iate, né, IPVA para iate, helicóptero, né, faz justiça tributária na isenção da cesta básica, cria, debate vamos fazer de regulamentação posterior no próximo ano, taxações para atividades nocivas à saúde, atividades nocivas ao meio ambiente. Então, o Brasil passa a ter um sistema tributário melhor, mais moderno e mais atrativo para quem quer investir no país. Essa é uma possibilidade que sempre existiu. Agora, nesse momento, o relator Aguinaldo Ribeiro vai se dedicar, ele acompanhou a tramitação durante a votação no Senado, vai acompanhar mais detalhadamente, vamos fazer a discussão com o relator, sentir o ambiente na Câmara dos Deputados em relação às contribuições feitas pelo Senado, mas eu acho que tem um sinal muito claro, tanto da Câmara quanto do Senado, de líderes da base e da oposição. A reforma tributária foi uma vitória do Brasil. O único derrotado ontem foi o ex-presidente da República, que mais uma vez tentou impedir uma reforma tributária no país. Ele tentou impedir quando sentou em cima desse debate durante o governo dele, tentou impedir na Câmara, tentou impedir no Senado, né? Felizmente, e eu quero agradecer muito os parlamentares da base da oposição, de vários partidos, tiveram uma postura firme de aprovação da reforma tributária ontem no Senado. Então, o sinal está claro, evidente que as duas casas querem concluir o processo da reforma tributária, a promulgação nesse ano. Vamos analisar o ambiente na Câmara dos Deputados, as sugestões incorporadas pelo Senado, como que vai ser o tratamento delas aqui. Não, a medida provisória já está na casa. Ontem o ministro Fernando Haddad teve uma reunião bastante importante, esclarecedora,
para os líderes da Câmara, de todos os partidos, para o presidente da Câmara, e a expectativa do governo é que a gente possa acertar a Câmara e Senado para votar o mais rápido possível, ou através de comissão mista, ou outro mecanismo necessário. O importante é garantir a votação dessa medida tão importante, porque ela faz justiça tributária, quero repetir, ela faz justiça tributária e também contribui para o equilíbrio do orçamento público que econômico que tem contribuído para a queda de juros no país, garantia de credibilidade e previsibilidade no nosso. Tá aí, travando um pouquinho a transmissão, mas o Alexandre Padilha falando basicamente o seguinte, né, que agora ele conta com apoio na Câmara, né, vou lembrar aqui o texto da reforma tributária, ele tem como relator o deputado Aguinaldo Ribeiro, não é, que é, enfim, da Paraíba. E agora é isso, né, Rodrigo Oliveira? Quer dizer, estamos aí no final de um processo, agora é ver se vai ser um processo republicano ou não, né, meu camarada? Então, tem essa dificuldade agora, porque não é só a reforma tributária, né? Você vê que ali mesmo, naquela coletiva, já perguntaram, e a MP da subvenção do ICMS? E o PL das offshores? E o fim do JCP? E aquele monte de coisa que ia entrar para a Receita e não vai entrar mais? E a meta fiscal? E os vetos no CARF? Quer dizer, a conta está gigante e o governo pagou mal, pagou parcelado para ver se dava o calote na segunda parcela, não deu certo. O Arthur Lira é bom de factoring, né? Recebeu lá o cheque, descontou e disse, amigo, cadê agora? Preciso descontar e cadê? Não está rolando. Foi cobrar. Então, está muito difícil. O Magno Cauê pode falar melhor que eu sobre isso, mas, assim, na minha percepção, está muito difícil mesmo para o governo fazer andar aquilo que ele precisava andar. E aí, aparentemente, está apostando todas as fichas nessa reforma tributária para poder terminar o primeiro ano com alguma coisa. Porque a única coisa que ficou de economia nesse ano aprovamos a PEC da gastança, gastamos um monte, falamos que íamos buscar um déficit zero, equilíbrio fiscal já no ano que vem. O Lula falava que não precisava de lei de coisa nenhuma, porque era só confiar nele, porque se ele falou que ia acontecer, é porque ia acontecer. É a mesma coisa para o Banco Central. E, no fim das contas, nada. Não teve absolutamente nada, a não ser, como diria aquela música italiana, um pouco mais antiga, parole, parole, parole. Quer dizer, nada. Só vento, só palavras ao vento. Estou meio descabelado aqui, né? Estou achando para cá de maluco. O Matheus já está aqui. Desse mal eu não sofro. Só para fechar aqui, Rodrigo, porque o Matheus já está me alertando. Acelera, Wilson, né? Meio tipo Ayrton Senna. Porque esse também é um detalhe do próprio governo federal. Assim, a dívida do governo Lula com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco, ela já começa antes do Lula assumir, justamente com a aprovação da PEC da gastança. Então, já começa uma dívida ali. E aí, qual o grande problema? E aí, naquele momento, havia um comprometimento do governo federal, ou seja, do governo de transição. Olha, vocês me entregam a PEC da gastança, a gente entrega para vocês o novo marco fiscal. No marco fiscal, nós vamos resolver a questão das contas públicas com o marco fiscal. O problema é aquilo que, inclusive, você fala bastante aqui no programa, Rodrigo. Você entregou um cheque, você entregou ali você trocou um elemento ali para o governo federal, né? Você deu um voto de confiança ao governo federal. Esse voto de confiança não foi cumprido, porque agora, com a questão do novo marco fiscal, o déficit zero para 24 já não é mais déficit zero. Quer dizer, você tem... E em política, gente, para que vocês entendam, eu não estou entrando na questão não republicana da política, eu estou entrando na questão republicana da política. Confiança, gente, é lei. Você não compra confiança com emenda, você não compra confiança com liberação de cargo. Confiança em política, palavra para político é lei. Se tem algo que a classe política tem, se tem algo que esses caras que estão na Câmara e Senado preservam, é palavra. E o governo Lula, até o momento, não tem cumprido com a sua palavra. Magno, para a gente encerrar. Não cumpre com a palavra, Wilson, porque a gente depositou a confiança numa pessoa, que é o presidente Lula, que, como qualquer pessoa, tem as suas circunstâncias, muda de ideia, faz movimentos dúbios, uma hora para um lado, uma hora para o outro, e nós vamos encerrar o ano
que começou com muitas promessas de apesar da expansão dos gastos, nós termos, pelo marco fiscal, uma economia controlada, com a possibilidade de isso tudo ser deixado para trás antes mesmo de 2024 chegar. Nós temos visto o Rui Costa fazer movimentos bastante públicos a respeito do déficit zero, a divisão que já é perceptível ao público entre a ala de Rui Costa no governo e a ala de Fernando Haddad, e é muito difícil imaginarmos que Rui Costa age por conta própria, que Rui Costa age sem a anuência do presidente da República. O presidente da República está tentando arrumar uma forma de dar para trás nas suas promessas anteriores. O presidente da República quer continuar o seu ciclo de gastos, prefere gastar, não pensa em cortar despesas, pensa em aumentar receitas, gastar mais e empurrar a promessa do déficit zero enquanto conseguir. Era para ser em 2024, não me parece que será em 2024, e se não for em 2024, há muito poucas razões para a gente acreditar que será em 2025 ou em 2026. Novamente, acreditaram na promessa do Lula, e o Lula mudou de ideia e vai fazer só o que o Lula quer. Tá certo. Rodrigo Oliveira, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Meu Dia em Brasília. Você, inclusive, falando aqui, ó, você tem direito a camarim, bebidas exclusivas, toalhas brancas, centenas de toalhas brancas, que até hoje eu não consigo entender por que os caras exigem 200 toalhas brancas, são 2, 3 pessoas. Né? E é isso, meu mestre. Então, espero contar com... E, Magno Cal, te agradeço também pela tua participação aqui no Meio de Brasília, mais uma vez abrilhantando aqui os nossos comentários. Obrigado para você. E eu conto com ambos em outras participações no Meio de Brasília. Rodrigo, quer dar um recado final para a gente fechar? Direto do Sucupira? Só aquilo, né, de sempre. Não pensem que a gente vai resolver problemas complexos com respostas simples e não fique aí torcendo para um ou para outro, né? Nunca foi direita contra esquerda, vermelhos contra azuis, sempre fomos nós contra eles, né? Então, vamos acordar para as coisas que a gente precisa participar e as coisas que a gente precisa entender para que o Brasil continue sendo o Brasil que a gente... Não que continue sendo aquilo que a gente gostaria, né? Mas que vire aquilo que a gente gostaria que fosse. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos e avante, Sucupira!